when your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma live do Movimento Sobreviver. Vamos curtindo a música, aguardando a nossa convidada de hoje. Enquanto isso, aperta aí no aviãozinho, vai! A gente gosta, aperta no aviãozinho. Manda essa live para mais pessoas. Vamos amplificar o bem. Vamos fazer essa live chegar a cada vez mais pessoas. Porque hoje a gente vai conversar sobre família, sobre o equilíbrio na família. E fala pra mim, você que tá aí, em algum lugar da sua casa, porque tá todo mundo em casa, né? Como é que tá o equilíbrio aí na sua casa? Como é que tá o equilíbrio aí na sua família? A gente vai conversar sobre isso hoje, tá certo? E nós vamos receber uma terapeuta especial, uma terapeuta especialista em crenças. Que é isso, crença? Não é aquela crença religiosa, não. É uma crença nossa mesmo, profunda ali dentro. Ela pode até ser religiosa, ela pode ser financeira, mas é uma especialista que trabalha isso com as pessoas, que é terapeuta, que manja muito de programação neurolinguística e que, sobretudo, é mãe. É mãe de vários filhos. Ela vai contar aqui quantos filhos ela tem. E ela vai trazer pra gente essa experiência gostosa que ela tem no dia a dia dela, como mulher, esposa, mãe, terapeuta, nesses tempos de pandemia, que a gente sabe que todo mundo anda aí com os nervos aflorados, filho na escola, home office, muitos têm que ir trabalhar e deixar os filhos não sei aonde, lidar com o esposo, com a esposa. Então a nossa vida de um ano pra cá virou um turbilhão. É por isso que nós trouxemos hoje a Letícia para conversar com a gente sobre esse tema, para nos ajudar a viver melhor aí no nosso dia a dia, tá certo? Pessoal, aperta aí no aviãozinho, compartilha com mais pessoas, vamos divulgar essa live, que vai ser um tema excepcional, tá certo? Enquanto isso eu vou apertando aqui também, vou convidando as pessoas. Faz aí a sua parte, vai. Eu faço a minha, você faz a sua. Isso se chama equilíbrio. Equilíbrio é quando nós retribuímos aquilo que nós recebemos. Porque todos nós estamos recebendo aqui um conteúdo, um tema, um exercício que nos ajuda a viver melhor no dia a dia. E você está recebendo isso de uma forma deliberada, gratuita, de uma forma que possa contribuir com o seu crescimento. E aí você retribui como? Você retribui replicando essa live. Convida aí as pessoas que você acha que merecem participar dessa live, tá certo? Aí eu tô vendo o coraçãozinho subir. Esse coraçãozinho quando sobe acelera o coração da gente também. É muito bom. A gente gosta de carinho, a gente gosta de afeto. Oi, Ceci! Tá tudo bem? Tá travado aí pra você? Pessoal, vai falando aí. O som tá bom? A imagem tá boa? A música de fundo tá muito alta? Fala pra mim aí. Como é que tá pra você aí a live? Vê se tá bacana. Porque agora a gente vai receber aqui no nosso movimento essa terapeuta espetacular. Cadê ela? Oi, Claudinha, seja bem-vinda. KF, seja bem-vinda. Você falou o seu nome na live passada e eu tô te devendo aqui falar seu nome. Fala pra mim de novo. Letícia, é outra Letícia. Seja bem-vinda você também. Seja bem-vinda Ilvia, Cecília, Barbarella, Lica Lima, Karen,
Aldacira, Joane, sejam todos bem-vindos a essa nossa live. Oi, Sandrinha, boa noite, seja bem-vinda, querida. Direto de Bezonte. Liderce, seja bem-vinda, minha irmã. Viviane Yumi. Esse sobrenome é conhecido. Rita, seja bem-vinda, Rita. Seja bem-vinda, Elisa, Paulo, Edilaine. Gente, aperta aí no aviãozinho que eu tô gostando aqui de dar boas-vindas pro povo, hein? Aperta o aviãozinho aí. Quem já sabe aí qual que é o tema da live de hoje? Escreve pra nós aí. Escreve pra nós aí o tema da live de hoje. Engraçado que eu não sei se eu comi bola, mas o Instagram hoje não perguntou pra eu colocar o título da live. Eu vou colocar nos comentários. Seja bem-vinda, Alice. Seja bem-vinda. O tema da live hoje é como manter o equilíbrio em família em tempos de pandemia. Oi, Letícia, já tava te procurando já. Já mandou o aviãozinho aí para várias pessoas? Vou te chamar agora, hein? Tô te mandando aí o convite, querida. Sejam todos bem-vindos para essa live maravilhosa. Achei a Letícia. Olha só, gente. Eu falei aqui para vocês, olha. Mulher, mãe, esposa, terapeuta, mãe de vários filhos. Aí você imagina, nossa, quem será essa senhora que vai falar pra gente aqui hoje? Vocês vão saber. Dá uma olhada aí na flor da idade dessa moça experiente. Oi, querida! Boa noite, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Tá me ouvindo Como é que tá o bem? coração? Disparado! Fica à vontade, você sabe que você está em casa. O movimento sobreviver é nosso, né? Então, fique à vontade, fique livre, fique leve, fique solta, tá certo? Bom, o coração aqui tá transbordando do conhecimento que eu tenho aqui, né? Para passar para todo mundo, que eu acredito que nessa pandemia é muito interessante o tema. Muitas famílias aí se veem em um maré de azar, né? Que parece que acontece tudo na mesma hora, né? E achei que o tema de manter o equilíbrio na família seria algo que pudesse agregar a todos, né? Eu, né, como mãe de 4 crianças, me vi numa situação semelhante, achando que a pandemia seria de 2 semanas, né? E é bem desafiador. Fala pra mim a idade dos seus filhos, só para o pessoal ficar sabendo. Ah, os meus filhos. Eu tenho quatro crianças. O mais velho tem 14 anos, é o Roberto. A Juliana tem 12. Daniela tem 10. E o Rafael, que é o caçula, vai fazer 8 mês que vem. Então, imaginem aí essa família, gente. A Letícia é experiente nesse tema de equilíbrio, hein? então com 4 em casa, em aulas remotas, tendo que lidar com uma plataforma, assim, dando suporte para eles, que por mais que as crianças tenham acesso aos produtos, a tecnologia de hoje, o mais simples, que é enviar um e-mail com trabalho, eles não conseguem fazer, né? Então, assim, é muito simples, mas ao mesmo tempo eles precisam muito de um suporte. Então, assim, eu vim por muitos anos com 2 períodos de mãe turista. Então, eu tinha filhos de manhã e filhos à tarde. E fazia 1 ano apenas que eu estava com todos no mesmo horário de aula. Deus. Aleluia! Eu ia ter 3 anos dos 3 no mesmo período. E aí veio a pandemia. Gente, eu vou confessar que foi aquilo, porque assim, eu mal pude aproveitar o pouco, né, do tempo de... Sabe o que é uma manhã livre para você? Era Sim, isso que eu tava sentindo, porque desde que nasceu o primeiro, eu nunca tive um tempo livre para mim. Então, 1 ano antes da pandemia, foi o primeiro ano que, assim, de fato, eu tinha a manhã para mim. E aquilo para mim era novo. E foi muito, assim, muitas fichas caíram, né?
E eu percebi o quanto que eu não olhava para mim, né? Eu não tinha vez, sempre foram os meus filhos. Então, quando entrou a pandemia, pensa, o que que aconteceu? Um desequilíbrio assim. Ó, já anotei aqui, eu acho que seria uma primeira coisa essencial para manter o equilíbrio em casa. É você se valorizar Diga. assim, né? É o tempo para você. Será que você que está aí na sua Exato. casa, você que é mãe, que é pai, mesmo você tendo nessa muvuca de filhos em casa, alguns com 4, 5, 3, 2, eu tenho 2 pequenos. Você está dedicando algum tempo desse dia para você? Essa foi uma ficha que caiu para mim quando eu consegui colocar os 3 no mesmo horário. Que, puxa vida, por quantos anos eu fiquei sem tempo para mim, né? Embora eu fizesse atividades, né, que no tempo de atividade física que eu conseguia fazer, e que é algo que eu gosto, era para mim, eu não tinha um tempo a mais, né? Eu ia fazer atividade física, mas não era como a natação que eu fazia era um escape. Sempre foi meu escape, porque ali não tinha mãe chamando de lugar nenhum. E aí, na pandemia, zero natação. Meu Deus, né? E aí, o que acontece? Como que a gente faz, né, para manter o equilíbrio? Bom, é centrar. O que eu fiz? O que eu posso fazer agora? A gente não sabia se a pandemia ficaria até mais de um ano depois, né? Não tínhamos essa ideia, né? O que eu posso fazer agora? Bom, voltar ao que era antes impossível. Foge do meu controle. O que eu posso fazer agora? Bom, a prioridade nesse momento é dar suporte para os meus filhos. Então, eu escolhi deixar de lado muitas coisas que eu fazia de manhã para dar o suporte para eles naquele momento. E isso foi uma escolha. A partir do momento que eu fiz essa escolha, parou de pesar. Porque era como se tivesse a Letícia, Mulher Maravilha, querendo dar conta de tudo. Querendo fazer tudo que ela fazia antes da pandemia, dar o suporte para os filhos, com todo mundo dentro de casa, com tudo diferente e querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Impossível, né? Querer fazer exatamente da forma que a gente quer. Então, o controle, abrir mão desse controle. Ô, Letícia, Não... deixa eu te interromper, que eu gosto de pegar os verbos, sabe? E você usou um verbo aí que serve para todos nós. Todos nós que somos pais, que somos mães, temos que pensar se nós não somos infantilizados nos nossos relacionamentos, tanto com os filhos quanto com os nossos cônjuges. E como é que a gente descobre o primeiro passo para saber se você não é infantilizado? Quando você é capaz de fazer escolhas. O verbo escolher. E fica aí essa pergunta para todo mundo que está aqui. Você tem consciência das escolhas que você faz? Qual a escolha que você fez aí na sua casa para viver essa pandemia? A Letícia fez uma escolha, ela priorizou os filhos dela, porque eles são crianças e precisam, né? Independente da idade que eles estejam. E você? Quais as escolhas? Guarda aí esse verbo e pensa nisso, né, Lê? Sim, porque o que adiantava ficar, poxa, mas eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, aí entra um vitimismo. Isso. Por mais que não pareça, nós entramos no papel da vítima, né? Nossa, mas por causa dessa pandemia eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, e entra as plausibilidades daquilo que a gente não está conseguindo fazer, e ao mesmo tempo a gente não assume que não está conseguindo, né? E aí que começa a pesar. Por quê, né? Por que eu tenho que dar conta de tudo? E aí o tenho que também é um verbo que pesa muito, né? Quem Eu disse que você tenho tem que dar conta de tudo? Pois é. Eu por muito tempo vesti a camisa da mulher, a roupa da Mulher Maravilha e ainda fazia pose, né? Eu aguento tudo, pode deixar que eu dou conta. E assim, batia no peito. Eu era a mãe que conseguia fazer tudo e ainda fazia cupcake. Tem 4 tinha filhos da orgulho. conta da casa e faz cupcake. E aí isso daí começou a me pesar, porque assim, não era exatamente isso, né? Não é assim que funciona. E assim, por que a gente faz isso? Porque a gente quer
é uma crença que a gente tem, né, de mostrar para a sociedade que nós somos perfeitos. Né? Que troço é esse? O que é Querer, querer crença? é acreditar, o que a sociedade pede, né? Você tem o que nós construímos, somos criados, né? Durante a vida toda, é tudo baseado nas crenças, tudo que você acredita e de que aquilo é verdadeiro para você. Então, para mim era ser uma boa mãe, era dar conta de tudo, é ter os filhos bem educados, que eles não respondam na frente das pessoas. Mas eu quero mostrar isso para quem? É para mim? Sabe aquele tipo, não faça passar vergonha na frente dos outros? Por quê? Quem vê uma criança fazendo o pai passar vergonha, quem assiste isso, tá julgando a criança ou os pais? E aí o pai que educa para a criança não fazer passar vergonha, ela tá fazendo isso porque ela quer o filho educado ou porque ela não quer passar vergonha e ser julgada? Né? Então, às vezes a gente Tá todo veste, mundo com medinho de ser julgado, né? a gente veste e cria os nossos filhos, muitas vezes, para satisfazer o que a visão dos outros, né? Para ser O padrão aprovado pela social. sociedade. Para ser aprovado pela sociedade e não ser julgado, né? Como ruim, nossa, quem que é a mãe dessa criança que tá aí largada, né? Então, É a assim, primeira coisa que a gente fala, né? Gente, cadê o pai dessa criança? Cadê a mãe? onde que tá o pai dessa criança aqui que tá enfiando a mão no bolo numa festa de aniversário? Quem nunca ouviu isso, Meu né? Deus, já passei tanto por isso. E aí a gente cria uma ilusão e faz uma construção da nossa mente do que é certo e do que é errado. E aí a gente fica assim, numa prisão, porque você cria uma persona que não existe. E você se frustra por não conseguir manter essa persona. Então, o tema é como manter o equilíbrio em pandemia, né? Na família, nessa pandemia, né? Como que é o equilíbrio em família? O meu equilíbrio, ele é um. O seu pode ser outro. Então, tem uma regra? Não tem uma regra. Se você me perguntar, fizer uma pergunta do tipo, você é uma pessoa totalmente equilibrada? O que você acha? Que eu vou responder? Tananã. Ah, não, ela é mãe de 4, ela é terapeuta, ela é especialista em crença. Essa mulher é a supra-sumo, ela é super equilibrada. É claro, né? Só que não. Só que não. Tem muitas situações que nós não temos o controle. E quando a gente quer controlar, a gente se ferra. Porque tem muita. Por exemplo, o meu filho caçula, ele é muito inteligente. Só que quando ele quer, ele faz, e quando ele não quer, ele não faz. É algo que foge do meu controle. É aquela criança que se fala que não vai fazer, não vai fazer, e você pode fazer o que for que ele não vai fazer. E aí, o que que adianta, né? O que que adianta bater na mesma tecla, fazer da mesma forma, estressar? Não adianta. Aconteceu isso ontem. Eu pensando, né? Gente, vou falar de equilíbrio na família. E como que eu vou falar de equilíbrio na família desse jeito? Mas é o que acontece. De que forma que eu posso agregar isso ao equilíbrio da família? Ele é dessa forma, ponto. Pode ser que ele mude. Só que se eu deixar com que isso, se eu fizer com que isso não me afete de forma que influencie em outras áreas da minha vida, ok, eu estou em equilíbrio. Porque isso foge do meu controle. Então, ter o equilíbrio não quer dizer você ter controle de tudo. Ainda mais porque nós estamos falando de pessoas. Tem 8 Sim. anos,
Ah, tem 5 anos, é uma pessoa. Ela tem o sistema dela próprio. Ela não vai ser a sua imagem e semelhança. Ele não é um robozinho, né? Você manda e ele obedece. E isso funciona para tudo, né? Porque o seu cônjuge, você é casado, tem a sua esposa. Nem sempre as pessoas pensam da mesma forma que você, né? Eu digo a maioria das vezes, né? E aí, como é que fica esse lance do equilíbrio com as crianças? É uma coisa. Agora, quando o marido veste o papel de filho, ou a esposa veste o papel de mãe do marido, ou vice-versa. Como é que fica, né, o equilíbrio nesses tipos de relacionamento? Porque a gente sabe, eu sou esposo, eu tenho a minha esposa, que tem certos momentos que a gente se torna vítima, que a gente quer ser o filhinho, ou que a gente quer ser o pai, a gente quer se impor, né? É a mesma história que a gente acabou de falar para as crianças. Dá para fazer isso também com gente adulta já vacinada? Então, com o adulto, funciona um pouco diferente, né? Então, ó, hoje aconteceu uma situação assim. Em casa, as crianças gostam que eu coloque o prato para eles. E aí a panela de arroz tava quase. Dava para todo mundo e eu ia terminar de tirar o arroz da panela. E eu coloquei para o meu marido, coisa que eu nunca faço. E para O desocupar a que panela. aconteceu ali? Aí ele foi pegar o prato, eu falei para ele: o seu arroz tá ali. Aí ele falou: desde quando desde quando você faz meu prato? Eu falei: desde nunca, porque eu não sou sua mãe. Desde nunca, gente. Me, me tira desse papel, que esse papel não me pertence. Então, assim, também saber se posicionar, né? Por quê? A gente está falando de um posicionamento de marido como filho, mas um posicionamento inverso, de que um marido tem o posicionamento de pai. Ou então, não é nem que o marido tenha a posição de pai, é que a mulher se vê como filha, né? Não tem um posicionamento. Isso acontece também. E aconteceu aqui em casa também. Eu acho que muitas pessoas, elas não percebem. Mas eu hoje, por exemplo, tá fazendo essa live aqui, é algo assim, fora da caixinha. É um posicionamento que é de um adulto, né? E não de uma Aliás, criança. seja bem-vindo ao mundo das lives. Parabéns. Isso é posicionamento de mulher porreta, né? Terapeuta. Então, o que acontece? Como buscar o equilíbrio disso tudo? Quando você se vê na situação de desequilíbrio, ou quando você sente medo, porque o casal é casado, eles estão assim, no mesmo nível, né? Não tem mais e não tem menos, os dois estão no mesmo nível, né? E aí me caiu a ficha quando eu percebi que eu não pensava e me via abaixo. Então, o meu posicionamento era como se eu tivesse abaixo dele e, no caso, inversão de papéis e no papel de filha. Eu percebi isso, houve esse insight e a partir do momento em que eu tive clareza disso, eu comecei a agir de forma diferente. Então, por exemplo, adoro o mundo da terapia e é algo que ele não vou falar que ele não aprova, mas ele não é muito, não liga muito. E ok, não tem problema, Tudo bem, porque né? tá tudo bem, porque quem é a terapeuta aqui sou eu, certo? E quem tem que gostar do que faz sou eu. Tá tudo certo. E a partir do momento que eu entendi isso parou de pesar e, e de me afetar, porque ele afetava emocionalmente. Porque eu, com o pensamento em desequilíbrio, eu aguardava uma aprovação, um reconhecimento, um apoio, né, uma motivação, e é algo que não vai acontecer. Então, não tem problema. Não tem problema. A partir do momento em que eu assumo meu papel como terapeuta e como mulher, sabendo o que eu quero, é o mais importante. Não que eu vá brigar né? E fazer. Criar uma guerra aqui em casa, não. Eu entendi. E ok, eu respeito.
a forma dele pensar e tá tudo certo. Só não preciso convencê-lo de que funciona ou não. Simples A gente assim. tem uma mania de achar que a gente tem que convencer o outro. E isso daí, gente, é básico. Você não vai mudar o outro com a sua insistência, com as suas palavras. Você nem deve buscar isso no dia a dia. Porque realmente é o que você colocou. Existe ali um equilíbrio. Cada um dos cônjuges teve um pai, uma mãe, teve alguém que cuidou dele, que teve um papel de pai, um papel de mãe. Cada um teve a sua história, trouxe os seus contextos, trouxe toda aquela vivência desde pequeno. E cada um está numa posição de adulto, não são crianças que estão casadas, são adultos que fizeram uma escolha, principalmente hoje, que ninguém mais, pelo menos que eu saiba, ninguém casa obrigado aqui no Ocidente, né? Pode ser que lá para o Oriente, alguns outros lugares, lá, Oriente Médio, ainda existem esse patriarcado que impõe certas coisas. Mas nós temos a liberdade de escolha, né? Somos dois adultos. Então nós temos que ter esse relacionamento e uma coisa que você falou que é fundamental, é você abrir mão do controle. Abrir mão, porque está fora do seu alcance. E ponto. E olha, pasmem, abrir mão do controle é super desafiador. Ó! Eu que o diga! Eu que o diga! Põe desafio nisso. A Letícia já me atendeu, gente. Eu sou estragado. Letícia já me pegou ali, trabalhando crença, foi aprofundando, aprofundando, aprofundando. Eu querendo trabalhar um negócio e fui parar em outra. No final das contas, a minha crença estava mais relacionada com o meu controle sobre Deus e o mundo do que sobre a outra que eu estava falando para ela. É bem isso. Entendeu? É você ter essa clareza. Porque aquilo que foge à sua mão, não tem como você controlar. Tem certas atitudes até que vêm com você, as emoções que você sente, você não controla as suas emoções também. Você aprende com o tempo a entender o que você faz com elas. Mas o negócio vem, e aí? Se você for viver querendo controlar tudo, você não sai do lugar, né, Letícia? Sim, não dá certo, não dá certo. Porque, assim, o que a gente controla, o que você tem controle? Apenas o que você fala, o que você pensa e o que você faz. Nada mais. E querer ter domínio sobre o outro é assim, você não quer fazer o que o outro manda, né? Mas quer mandar. Justamente. Né? Então, assim, eu não preciso atender a sua vontade, mas eu exijo que você atenda a minha, né? Como Opa! assim? É só pensar sempre no pêndulo. É aqui, ó. Relacionamento a dois. É isso aqui, ó. Não existe melhor e pior. Existe um equilíbrio de duas pessoas diferentes e que trazem histórias de pessoas diferentes. E o que elas têm que fazer aí diante disso para a vida e para os filhos, Letícia? Bom, a gente trazendo tudo que você traz, todo o conhecimento e o que a gente faz com os nossos filhos? A gente passa aquilo que é bom, né? Você abre mão do controle e ensina aquilo que... Geralmente, eu vou libertar algumas mães, né? A gente fica assim, né? Mãe principalmente, né? A questão da perfeição, né? Não, é porque eu quero fazer certo e sempre pensando, sempre no certo. Então, assim, todos os pais, mãe e pais, né? Tudo que a gente faz para os filhos é sempre a nossa melhor decisão. Por mais que a gente erre, naquele momento foi o melhor que a gente pôde fazer. Mesmo que 2 minutos depois você se arrependa. Naquele momento foi a sua melhor decisão. E aí, assim, não adianta pegar e vir com o seu algoz e ficar te chicoteando, né? Ai, eu não devia ter feito isso, né? Não adianta. E aí entra o quê? Autorresponsabilidade. Qual foi a consequência da sua decisão? Então, você como adulto, nós como os adultos, né? Assumir a responsabilidade da decisão que nós tomamos e a consequência da decisão, certo? Porque aí, se você entrar no vitimismo... E eu sinto informar aos presentes, aos pais e às mães aqui presentes,
que por mais que você faça o melhor, para eles sempre vai faltar alguma coisa, porque é a interpretação deles, entendeu? Então, o que você faz com isso? Você procura fazer o seu melhor, sim, mas sem essa obsessão de achar que o outro tem que concordar com tudo que você faz o tempo todo e achar que é tudo mil maravilhas. Porque o ser humano é assim, né, Letícia? Nós somos seres únicos, né? E cada um vai interpretar com o seu modo de ver a situação, né? A sua decisão pode ter sido a melhor, mas para o seu filho, nossa, mãe, aquele dia que você falou isso, isso e isso, acabou comigo. E você acha que você motivou a criança, né? Aconteceu o contrário. Então, assim, não tem como a gente prever o que a criança vai interpretar, né? Como que a sua informação será absorvida. E olha que bacana, você mesmo que tem irmãos que são gêmeos, né? Você vivenciou isso mais que muitas outras pessoas. O seu pai e a sua mãe tomaram uma atitude que o seu irmão Luciano interpretou de um jeito e o Adriano interpretou de outro, com certeza. A Sim. mesma atitude dos dois, né? Então, para você ver, para poder já se libertar um pouco, tira um pouco o peso das costas, você que é pai, você que é mãe, porque a interpretação deles é o que vai ficar gravada ali na história deles. Até que um dia, como diz a Rita Takara, eles vão fazer terapia, eles vão se trabalhar, eles vão entender isso, né? Mas é assim. E não adianta a gente falar assim, ah, funcionou, eu tenho 4, né? É o terceiro que tá com um pouquinho de dificuldade. Não adianta falar, mas funcionou com os 3, por que não tá funcionando com o último? Cada um é cada um, não tem essa. Justamente, justamente. Um é diferente do um quarto que você pensa assim, eu vou tirar de letra. Só que não. Até a página 1, né? Porque na página 2, vivendo e aprendendo. Com certeza. E quando essa meninada resolve desafiar a gente? Então, é bem assim, eu tô com 2 já na fase de adolescência, né? Justamente. E assim, a fase da adolescência eu vejo que o que acontece? É exatamente o momento em que eles começam a criar a identidade deles, a ter e assumir aquilo que eles querem. E quando que dá conflito? Quando a criança passa a pensar diferente dos pais. Que é nesse momento que acontece o quê? Que você perde o controle da criança que você tinha em casa. Então, muitas discussões acontecem com os adolescentes por conta disso. Então, assim, antigamente era assim, eu falo e você obedece, né? Não tinha uma explicação do porquê. Pelo menos eu aprendi assim, né? A gente não tinha como questionar. Como funciona a abordagem aqui em casa? Eu falo o porquê do que estou solicitando. Por exemplo, o computador faz um combinado. Nós combinamos isso, não está sendo cumprido, não vai. Tem tudo tem. Combinado, cumpriu o combinado? Não. Tem a causa e a consequência. É simples. Mas por quê? Está muito claro. Está muito bem explicado, não é? Ah, porque sim ou porque não, né? Tem um diálogo. E acho que outra coisa que é muito interessante é entender a outra parte. O que aconteceu? Geralmente acontecia algum tipo de briga, levava os dois, né? Os 2 ou 3 ficavam brincando, todo mundo apanhava. Não importa quem começou. E era assim, quieto, 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 o pai tá chegando, a mãe tá chegando, né? Todo mundo ficava quieto, né? Porque todo mundo ia levar, né? Então, assim, chegar numa situação sem julgar o que aconteceu de forma geral, né? E ouvir cada um, né? O que aconteceu? Um vai contar. Tá, agora conta você o que aconteceu. Para você conseguir entender os dois lados. Porque chegar e ouvir um lado só e julgar o outro é muito fácil, né? Então, ter a visão dos dois e aí você interpretar o que aconteceu. Né? Conseguir entender as duas partes, porque às vezes as duas partes estão certas. Você consegue explicar um para o outro a forma que o outro estava pensando, né? Então,
eu acredito que ter clareza no que acontece também é muito importante da situação, né? Não chegar apenas julgando certo ou errado, né? Porque muitas vezes acaba acontecendo injustiças, digamos assim, né? Quando a gente chega sem saber o que aconteceu, acaba punindo o outro sem saber o que aconteceu, né? E na verdade o que aprontou mesmo tá lá de boa, né? Então não recebe nem uma chamada de atenção. Então acho que é muito importante ficar atento para ouvir, dar abertura para ouvir. Mesmo quando não é briga, está acontecendo alguma situação, o que tá te incomodando? Você vê que o filho não tá com uma cara legal? O que tá acontecendo, né? Em que eu posso te E ajudar? que aí a É, gente foge dos extremos, né? e Porque dar todos os abertura extremos são perigosos. para falar. Porque muitos adolescentes hoje se fecham e confiam mais em outras pessoas de fora de casa do que nos próprios pais. Porque em casa não tem abertura para um diálogo, né? Para uma conversa. Então, eu acho muito importante ter um canal de abertura com o filho, né? Filho, aconteceu alguma coisa? Não, porque eu tô percebendo que você tá diferente. Tô aqui, se você precisar, né? Dá uma abertura, porque muitas vezes não vai partir do filho e procurar o pai, ou toda vez que eu falo, só levo, né? Só levo bronca. Então, é tentar entender o que está acontecendo. Isso é muito importante. Eu já utilizo isso com os dois mais velhos. A minha segunda filha, principalmente assim, o primeiro ele é um pouco mais fechado, mas a minha segunda filha, assim, ela conversa assim e flui muito bem, ela consegue colocar para fora. Inclusive, uma situação que aconteceu ontem, de que assim, eu tava pé da vida com tudo com muita coisa que estava acontecendo, e tinham falhas de muitos combinados aqui em casa. Tinha falha para todo mundo. E aí, né, eu tava muito angustiada, assim, sabe? Muito pé da vida mesmo. O que eu fiz? Eu não queria nem almoçar, pra você ter ideia. Eu falei assim, eu nem vou sentar na mesa porque eu vou estragar o almoço de vocês. Aí passou um tempinho ainda aí tava muito entalada. Eu falei assim, quer saber? Vou falar. Olha, você não tá fazendo um combinado disso, mas teve assim, ó, a falta de combinado pra todo mundo, até pro marido. E aí eu soltei, falei, ó, não estão fazendo o combinado disso, disso, disso e disso. Você não faz isso, você não faz aquilo. Soltei. No que eu falei, eu nem percebi, mas eu falei tudo que estava me incomodando. Depois disso, adivinha? Deu uma aliviada. Deu uma aliviada. E Só o fato de colocar para fora, né, Letícia? por que ficar segurando, né? Por quê? Não tem a necessidade da gente ficar segurando tanto. Porque e é exatamente o que eu ia falar aqui. É o posicionamento. Porque de todas as coisas que eu falei ali, são coisas bem simples. Letícia? E a Letícia está aí na roda da internet, está girando aqui. A gente está batendo um papo muito bacana sobre equilíbrio na família e nós estamos naquela parte de falar dos filhos adolescentes principalmente. E o nosso assunto aqui está rolando de uma maneira bem prática, porque a Letícia tem praticamente 2 crianças e 2 adolescentes em casa. Ela até caiu, mas ela vai voltar. E dentro desse assunto que ela colocou aí, é muito importante a gente perceber isso. Ela estava falando sobre o diálogo. A importância de nós promovermos o diálogo e também de estarmos abertos ao diálogo. Que por mais que sejamos pais, que tenhamos as nossas experiências de vida, nós muitas vezes também podemos estar impondo as nossas verdades. Aí está relacionado com aquela questão que ela falou há pouco do controle. Até que ponto o seu relacionamento com os seus filhos, o seu relacionamento com os seus pais, não está estabelecendo aí um controle? Então é perceber isso. Aquilo que está além das suas mãos não é possível de ser controlado e você não consegue mudar todo mundo. Então é você acreditar que através do diálogo é possível você chegar num senso comum.
é um dos pontos básicos do equilíbrio na família e que a Letícia vinha falando aqui. Vamos ver se ela voltou. Enquanto isso, aperta aí no aviãozinho, convida mais pessoas para essa live, traga suas questões, porque é muito importante a gente estar discutindo sobre esses temas aqui na nossa vida, esses temas aqui para o nosso relacionamento familiar, nosso relacionamento conjugal. E eu tô doido para fazer uma pergunta para a Letícia aqui, que a gente falou até agora de filhos crianças, filhos adolescentes. E quando os nossos filhos já estão chegando na fase adulta e eles continuam dentro de casa? O que será que a Letícia vai trazer para nós? Cadê ela? Cadê você, Letícia? O que vocês estão achando da live? Deixa aí seus comentários. Fala para nós aí se a live está sendo bacana, se está faltando alguma coisa. Coloca aí uma pergunta para a gente fazer para a Letícia, para a gente responder aqui. Ó, a Teixeira, a Eurismar colocou aqui. Opa, Eurismar, perdi, achei! O melhor que fazemos é conversar com os filhos. Fundamental, é o diálogo. O diálogo, ele é importantíssimo, aliás, em qualquer tipo de relacionamento. Quando a Letícia colocou lá a respeito dos combinados, vamos jogar isso um pouquinho mais para o casal? Será que o casal tem combinados? Vamos jogar numa outra expressão? Acordos. Será que nós sentamos para conversar sobre as questões práticas do nosso dia a dia? Não é viver como um robô cheio de imposição, não. Mas a gente conversa para um olhar no olho do outro, para estabelecer alguns critérios em comum, para estabelecer as nossas metas, para estabelecer o que nós podemos fazer na formação dos nossos filhos, o que nós podemos fazer para convivermos bem, para valorizar a nossa situação. Porque, presta atenção numa coisa, a gente até colocou lá na live, existe a mulher, existe o homem, existe a esposa, existe o esposo, existe o pai, existe a mãe. É cada um no seu papel. A mãe, ela tem um momento ali, ela é mãe o tempo todo, sim, mas ela é mulher e ela é esposa. Como é que estão esses papéis aí? Como é que está o equilíbrio desses papéis aí na sua casa, aqui na minha casa? Eu estou exercendo o meu papel de esposo e o meu papel de homem, eu estou me valorizando como homem, você está se valorizando como mulher? Você está se valorizando como esposa? Vocês têm momentos íntimos, vocês têm momentos a dois, o momento do João e da Maria, o momento do Rafael e da Gabriela. Eu estou falando assim no sentido de nomes. Ou você é o tempo todo a mãe, ou você é o tempo todo o pai. Então tem que prestar atenção nisso, porque são níveis diferentes de relacionamento. Ô Viviane, cadê a Letícia? Ela voltou? Até agora eu não estou achando aqui. Achei! Letícia, volta para cá que eu quero te fazer pergunta! Vem aqui! Tem um comentário aqui. Vamos ver. O que aconteceu? Caiu, mulher! O que aconteceu aí? Caiu! Ó, já pensa aí. A gente estava falando aqui do diálogo, você estava falando do diálogo, na questão das crianças, dos adolescentes. Aí eu já joguei um pouquinho com o relacionamento a dois, o diálogo entre o casal. E aí eu te faço uma pergunta. E quando o filho já está chegando na fase adulta e está lá dentro de casa, convivendo com o pai e com a mãe? Como é que é isso? Aí você vai usar a visão sistêmica, eu acho, né? Visão sistêmica, né? O que acontece? Quando ele já está na fase adulta, na verdade, a gente cria os filhos para o mundo, né? Ele caminha com as próprias pernas. Repete! A gente cria filho... Cria os filhos para o mundo. Vocês estão ouvindo aí, gente? Você está criando o seu filho e sua filha para o mundo, é para ficar embaixo do seu braço o tempo todo, não. Eu falei para o meu filho assim, às vezes ele não quer cumprir os combinados, né? Eu falo, filho, você vai fazer o que você quiser, quando você for dono do seu nariz e estiver morando sozinho. E morando sozinho, ganhando o seu dinheiro. Não morando sozinho em algum lugar, fazendo faculdade comigo, bancando. Que aí não é morar sozinho, né? Morando sozinho, trabalhando, fazendo...
Morando sozinho por Enquanto você extensão. estiver abaixo do meu teto, as regras são da casa e da casa, independente de gostar ou não. Ô, E aí Letícia, isso daí é entra muito a importante, questão esse posicionamento, né? de quando. Oi? A internet está oscilando. Você falou uma coisa muito importante para todos nós, que é o posicionamento. É você se posicionar no momento certo diante dos seus filhos e diante do seu cônjuge, né? Sim, porque entra a questão de quando ele e aí entra o posicionamento, né? Então, assim, tem muitas famílias que a gente, quem manda na casa são os filhos ditam a regra. E aí entra em desequilíbrio a ordem, né? A hierarquia, né? Primeiro vem os pais, depois os filhos. Então, quem manda na casa? Os pais. Independente de se os filhos são adultos ou não, os donos da casa são os pais. Então, quem manda e desmanda. Enquanto, né? Porque muitos são adolescentes e fazem o que querem. Então, assim, a gente tem alguns desentendimentos, às vezes, aqui em casa, porque, assim, o horário da refeição, eu chamo todo mundo para comer no mesmo horário. Tá, mas eu não quero comer agora. Tá, mas vai comer agora, porque agora é o horário da refeição. Eu sei que, às vezes, isso daí tá assim, dentro daquele controle, mas é que um valor que eu tenho muito grande para mim é a família. Então, o horário que fica todo mundo junto, mesmo em pandemia, todo mundo em casa, cada um fica num canto, o horário que fica todo mundo junto é na hora da refeição. Então, é importante para mim que eles tenham esse horário de todo mundo estar junto, né? No horário da refeição. É importante para mim. Então, eu ainda prezo por cobrar que eles comam sempre no mesmo horário e todos juntos. Por quê? Porque é assim que funciona a nossa casa. Quando você sair dela, você pode fazer do seu jeito. E detalhe, isso é uma casa, é uma família, isso não é um restaurante, não é um Exato. self-service. Existem critérios dentro de uma casa. Exercer o controle, não, eu estou exercendo o controle. A gente tem que tomar cuidado com os extremos. Né? Isso não é, eu estou controlando tudo. Peraí, eu estou dentro de uma casa. Eu sou o pai, eu sou a mãe, eu tenho que me posicionar. Existem os horários. Agora eu vou ficar ali deixando comida no fogão, eu vou deixar cada um comer na hora que quer. Que hora que eu vou me dedicar? Que hora que eu vou fazer as minhas coisas? Eu vou ficar o tempo todo esperando que alguém resolva comer e tudo mais. Então, a gente tem que entender o que é controle e o que é regra, o que é organização dentro de uma família. E, aliás, é o que a sociedade também faz lá fora, né? E aí também tem a questão de saber lidar com todos, né? Porque a gente fala de filhos, mas como se os filhos fossem todos iguais. Só que não, né? Às vezes dedicar um tempo de qualidade para um é de uma forma. Para o outro, assim, aqui tem 4, e são 4 de formas diferentes. Uma gosta de ficar comigo na cozinha. Se eu ficar na cozinha lavando louça, posso fazer. Ela tá grudada comigo assim. A gente tá junto, tá conversando. Ela gosta disso. Então, o outro, ele gosta que eu fique assistindo com ele. Ou então, de estar junto com ele fazendo alguma coisa. E agora tem uma outra que ela gosta de assistir série. Mãe, vamos assistir? Aqueles séries bem teens, né? Vamos assistir? Então, assim, vez ou outra, eu tiro um dia para ficar com ela. Então, assim, é saber esse equilíbrio, eu acho que é importante você conseguir atender as necessidades de todos, mas não de forma que te sobrecarregue, né? Não que seja algo forçado. Fazer porque você escolheu estar lá naquele momento e fazer porque quer, e não porque tem que. Olê, e a gente está falando aqui de uma família, vamos dizer assim, entre aspas, padronizada. E agora, quando a gente tem uma situação de pais separados, de casais que se separaram e têm filhos, como é que fica tudo isso?
Bom, a separação, eu acredito que seja algo que é traumatizante para qualquer situação. Mesmo que tenha sido uma separação de comum acordo, é traumatizante para a criança. Muitas vezes nós que somos terapeutas, quantas vezes a gente atende pessoas adultas e a pergunta que a gente faz é: como era o seu relacionamento com o seu pai ou com a sua mãe? Qual era o seu relacionamento com seus pais? E a resposta que vem, pasmem, a maioria responde: nossa, os meus pais brigavam muito. Eu não aguentava mais ficar em casa. Toda vez que eles ficavam juntos, eles estavam brigando. Sempre brigaram muito. O que eu lembro, e aí cai a ficha, né? Porque quando eu perguntei do seu relacionamento com o seu pai e não como era o relacionamento dos seus pais. Então, é algo que afeta muito. E como agir nessa situação? O pai, ele não vai deixar de ser o pai, nem a mãe. Então, quando a criança fica em duas casas, no caso, a gente igual eu falo, né? Aqui em casa nós temos regras. A criança ela vai se adaptar às regras das duas casas. Se ele vai final de semana na casa do pai, ele vai ter que entender que na casa do pai funciona daquele jeito e na casa da mãe funciona de outro jeito. Porque o meu pai deixa. Sim, seu pai. Aqui não. É posicionamento. Né? Saber se posicionar. E, infelizmente, quem sofre com isso são as crianças, né? Porque entender isso é bem desafiador. É bem complicado, na verdade, né? Porque faz uma bagunça na cabeça da criança, mas ela entender que em casa funciona de um jeito e na casa do pai funciona de outro. São duas pessoas diferentes, né? Com criações diferentes. E sem falar mal do pai, porque o pai continua sendo pai. A discussão está entre o casal. E não, as crianças não têm culpa das desavenças do casal. Então, assim, evitar comentar sobre o relacionamento com a criança, porque no momento em que você compartilha das discussões com seus filhos, você está entregando, está colocando um peso do relacionamento do casal no filho. E não é para ser assim, né? O filho, ele tem que levar o que tem de bom da mãe e do pai. E aí, ele acaba levando um peso gigantesco que não pertence a ele. O que ele deveria levar é apenas o amor. O amor do pai e o amor da mãe. E esse negócio é muito sério, porque, infelizmente, a gente pega muitos casos assim nos atendimentos de terapia de filhos falando que ou o pai ou a mãe ficava o tempo todo criticando o outro, falando mal do outro. E isso não é só em separação, não. É na convivência ali, juntos na família. Menosprezando o outro, tratando o outro mal. E isso não deve caber dentro de um relacionamento familiar. É uma coisa que você acabou de falar. Tem que separar as coisas. A gente tem que criar esses momentos. Não é o filho ficar vendo tudo o que acontece. Gente, ninguém aqui é perfeitinho, ninguém aqui é santinho, vai o tempo todo sair dando beijinho, dando carinho, dando abraço. A gente tem aqueles momentos das desavenças, dos desencontros, a gente sabe disso. Agora, como que você lida com isso, diante dos seus filhos? Isso daí é muito importante para que você mantenha o equilíbrio na sua família. Não é jogar todo mundo na mesma panela e sair fazendo batuque. Não é assim. É diferente a situação. E aqui em casa mesmo, tem certos momentos que eu estou conversando com a minha esposa, com a Mônica, certos assuntos. A Sofia é mais disso. Ela é menorzinha, ela vai fazer 8 anos ainda. O que vocês estão conversando? Fala assim, filha, é assunto meu e da sua mãe. É assunto nosso, é assunto do casal. Então, se fosse para você, a gente tinha te chamado. Bem assim, né? Porque o que acontece? Muitas vezes, quando a criança ouve, mesmo que seja conversas ou discussões entre o casal que não sejam separados, ele compra a dor de um dos lados. Por exemplo, se a mãe fica só reclamando do pai, falando, sei lá, que ele fica, demora para chegar em casa, não contribui com as coisas de casa, e ela só releva assim, ela ressalta só
os defeitos do pai, né? O que vai acontecer com essa criança? Possivelmente, ela vai criar uma ilusão de que o homem, todos os homens são desse jeito. E aí, muitas vezes, assim, Todas as mulheres são vítimas, né? em vários atendimentos já aconteceu de, trabalhando crenças, né? A pessoa chegar e falar assim, gente, mas eu criei tudo isso porque a minha mãe sempre disse pra mim que homem não presta, por exemplo. Todo um homem é igual. Tá aí, uma crença aí que tem muita gente que homem é tudo igual. É tudo igual, nenhum presta. Tudo farinha do mesmo saco. É uma crença, assim, que parece um absurdo. Mas o que tem de gente que tem crenças desse tipo e que Mas acabam atraindo para elas exatamente o quê? Homens que não prestam. Porque não conseguem nem enxergar os que prestam. Primeiro, não consegue nem... mania de focar no problema, né? Foca só nos defeitos, não consegue enxergar a qualidade. Eu vou falar um pouquinho aqui do meu marido. O meu marido, ele assim, nessa pandemia, Gente, ele deixou eu de boca aberta, porque assim, ele sempre trabalhou fora, sempre ficou muito tempo fora de casa. E de uns tempos pra cá, não na pandemia, ele já vinha ficando boa parte do tempo trabalhando em casa e saindo. E nessa pandemia, ele começou a ajudar com os afazeres domésticos, assim, de um jeito que eu nem, assim, vou até falar publicamente aqui, né, que, gente, ele tá me ajudando muito dentro de casa. Aí, E de uma ó, forma que eu nunca imaginei. Varrendo, passando pano, limpando. Então, assim, a gente não consegue mudar as pessoas, né? Mas, às vezes, mudando a gente, alguma coisa ali reflete fora, né? Então, assim, quando eu tava naquela maré de azar que eu não enxergava solução para nada, que era desequilíbrio total, gente, eu só conseguia ver defeito em tudo, eu não via uma qualidade, não conseguia enxergar uma qualidade. Parecia que eu tava com, sei lá, com um véu assim, e eu só enxergava defeito em tudo. Foi uma fase bem complicada. Eu acredito até que eu devia estar num processo depressivo, sabe? Só reclamava, não conseguia ver. E como que eu consegui sair dessa? Com a ajuda de um colega meu, que eu vi que ele tá por aqui, o Walter, e uma simples pergunta me ajudou tanto. Ele falou assim pra mim: É qual o é a pessoa. Valtinho lá do Gibim? É o Valtinho. Responde pra mim, qual é a pessoa mais importante desse mundo, né? E aí, quando ele perguntou isso assim, tipo, veio todo mundo menos eu. E aí, pessoal? Faz essa pergunta para si aí. Qual é a pessoa mais importante do mundo para você? É seu pai? É sua mãe? É o seu filho? Ah, é o seu esposo? A sua esposa? Será que é? Aproveita e dá uma olhadinha aí na câmera do celular que você vai olhar para o seu rosto, olha para o espelho. Faça essa pergunta olhando para o espelho. Quem é a pessoa mais importante para mim? O espelho vai Ah, te responder. vem marido, vem filho, vem cachorro, papagaio, vem todo mundo. Quando você está assim, bem desequilibrado, né? Você não consegue enxergar que para você conseguir um equilíbrio na vida, você tem que se valorizar, né? Você tem que olhar primeiro para você, porque se você não estiver bem, como que você vai cuidar do outro? Dos outros, no Começa meu por caso. dentro. Começa por dentro, então eu realmente eu estava assim maltratando muito a mim mesma e eu não percebia isso. Porque eu tinha que mesmo cuidar de todo mundo, mas eu não tinha tempo para cuidar de mim, para olhar para mim. Virou uma obrigação. Exato. E aí a pergunta assim, qual que é a coisa mais importante para você hoje, né? E aí eu falo, não, eu tenho que levar as crianças para a escola, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Mas e para você? Peraí, para mim, não sei. Tava esquecida, né? Acredita? Era bem assim.
E aí, Faça essa pergunta aí. O que é a coisa mais importante para você? O que é o que você deveria fazer de mais importante na sua vida? Começa a se perguntar essas coisas e se colocar como protagonista, né, Letícia? Protagonista sim, da sua história. Isso não é egoísmo, não, gente, tá? Isso não é egoísmo, não. Isso se é alto chama amor. amor próprio. Sim. E aí fica a dica. Como que eu fiz para sair dessa? Depois dessa pergunta que foi um tapa na cara praticamente, né? Qual que era o meu objetivo no momento? Então, o que que eu quero? Para vocês que estão assistindo, não sei se tem muita gente aqui em desequilíbrio, é, que queira equilibrar um pouco, né, a vida. Uma pergunta, uma dica que eu posso dar é assim: qual que é o seu objetivo? O que que você mais quer? Anota aí, o que que você mais quer? Vai respondendo aí, gente. O que O que 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 você vocês mais quer na querem? vida hoje? Isso. Qual que é o objetivo de vocês? Ó, a Eurismar tá falando aqui. Esse era o meu caso. Ainda bem que era, né, Eurismar? Era! Usou o verbo no tempo correto. Já colocou o filho dela hoje é formado, é adulto. E aí E vem, aí, né? pessoal? Aqui a Dani tá falando aqui, ó. Verdade, de primeira a gente pensa em outras pessoas. Olha, é uma tendência. Ó, o Atos respondeu aí, sou eu! Isso daí, gente, amor próprio. A gente falou lá no início da live. O primeiro passo para que você tenha equilíbrio na sua família, equilíbrio na sua casa, é você começar a olhar para si. É você olhar para o espelho e perceber quem é você e que você é a pessoa mais importante da sua vida. A partir disso, você estando bem com essa pessoa aí que está olhando no espelho, que é você, a sua vida ela começa a ficar mais organizada, mais ordenada. Porque você começa a abrir mão de querer cuidar da vida dos outros. Eu não sei aí, Letícia. Exatamente. Eu tenho aqui os meus filhos Exatamente. pequenos, eles falam muito, quando eles começam a ter aquelas discussões de criança, né? Eles falam assim, ó, vai cuidar do seu jardim, que do meu jardim cuido eu. Aí alguém está fazendo aqui uma pergunta, é a Sandrinha. E este E negócio esse que negócio, pais gostam do mesmo jeito de todos os filhos? olha, eu acredito que o amor de pai e de mãe são iguais. O que existe de diferença é a afinidade de, de um com o outro. É diferente de gostar mais ou gostar menos. O amor é igual para todos, mas você pode ter afinidade maior com um e não com o outro. Isso não quer dizer que gosta mais ou gosta menos. É apenas a afinidade, no meu ponto de vista. E isso daí é bem verdadeiro, gente. É muito comum a gente ter aquelas pessoas. A gente quer ficar perto das pessoas que têm mais afinidade com a gente. É uma tendência, né? E isso acontece até dentro de casa. Você estava acabando de falar aí que tem uma filha que está sempre com você lá na cozinha e tudo mais. Em outros lugares da casa, porque a mulher não fica só na cozinha, né? Em outros lugares da casa. E a gente sabe que tem alguns que querem estar mais juntos, outros não. E isto é natural. E não significa que você ame mais um do que o outro. O que deve acontecer, uma coisa que você colocou aí há pouco, é a questão da justiça. De você tratar todos com justiça, de você colocar o diálogo na mesa, de você ouvir a todos, que aí você foge dessa situação. Fugir é uma expressão meio chata, né? Você abre uma situação em que todos tenham a igualdade de se posicionar. E aí você vai avaliar, junto com eles, o que é de repente, para aquele momento, a atitude mais séria, mais correta, né? Falei besteira? Alguém está falando aqui que. Passou alguma pergunta batida aí? Se passou, vocês quiserem colocar de novo aí, por favor. Eu sou mãe de 2 filhos e concordo. Amor é verdadeiro e forte para os dois. A afinidade é que faz com que o relacionamento, sim, seja diferente. Isso aí.
Aí aqui a Viviane colocou que tem afinidade ou aqueles que dão mais trabalho, né? Ô, Viviane, ó, eu não vou nem me comprometer, né? Deixa aí que você resolve com a sua mãe. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa, mais alguma pergunta, mais alguma situação que a gente colocou aqui, que as pessoas gostariam de comentar. Vão falando aí. Essa questão de filho adulto é algo que você tem que se perguntar bastante. Se o seu filho é adulto e continua dentro de casa, dependente de você, você precisa se perguntar o que pode estar acontecendo aí nesse relacionamento familiar que o seu filho não consegue ir para a vida fazer o que é necessário ser feito, né? O Walter, ó o Valtinho aqui, ó. Comunicação é uma das bases de qualquer relacionamento, junto com respeito e amor. Muito bom. Isso mesmo, Valtinho. Gente, mais algum Então, comentário, mais alguma coisa? só complementando aqui para ajudar o pessoal que tá assim, sem saber o que fazer, né? Então, qual que é o objetivo, né? É saber o que quer. Ok, eu quero, não sei, ninguém respondeu nada, né? Não sei se alguém colocou alguma coisa aí. Mas algo que você queira muito, coloca um objetivo. O que eu faço no lugar disso que eu quero? Que muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa e a gente faz tudo menos o que é necessário para a gente fazer, para a gente atingir o objetivo, né? O que eu faço no lugar? Só de fazer essas duas perguntas te traz muita clareza. Com certeza. Com E certeza. O aí, pessoal está falando aqui de ouvir os filhos. Pode ir falando, Letícia. o que você faz no lugar disso? Que você quer, mas você não consegue, né? E aí vem tudo que você está fazendo, que é exatamente o que não é necessário para você conseguir o seu objetivo. E agora vem a terceira pergunta que pode ajudar bastante, é o que você deveria fazer? Ou o que você deveria ser, que pessoa que você deveria se tornar para fazer aquilo que você quer, né? Eu acho que isso dá muita clareza. Eu quero ser uma pessoa mais organizada. Tá, mas o que eu faço no lugar? Isso, fala aí Minha casa tá no toda exemplo prático. bagunçada. Minha casa tá toda bagunçada e eu não sei por onde começar. Tá, onde que tá mais bagunçado? Por onde que eu posso começar que vai impactar nas outras áreas? Então, eu vou começar pela cozinha. Ok. O que eu faço de diferente que faz com que a cozinha fique desorganizada? Bom, eu não coloco nada, eu não tenho nada determinado assim, eu não tenho lugar certo para nada. Ok, primeiro passo para você ter uma cozinha organizada é o quê? Determinar cada coisa no seu lugar. Determinar o espaço de cada coisa. Definindo onde vai o quê, você pode, aos poucos, começar a colocar as coisas no lugar e não necessariamente tudo de uma vez, né? Então, qual é o objetivo? Deixar organizado. Qual que é o pequeno passo que eu posso fazer a partir de agora que vai colocar a cozinha em ordem aos poucos? Bom, eu posso lavar a louça e deixar secando aqui nesse canto que fica mais organizado do que eu deixar tudo no escorredor e ficar tudo empilhado ali que não dá nem para pegar. Você não consegue nem pegar para usar e nem lavar a louça que está suja ainda, que ficou lá acumulado. Então nem guarda e nem fica organizado. Tá, eu vou deixar aqui nesse cantinho, porque aqui já está mais organizado. Tá, qual é o terceiro passo? Estabelecer um lugar específico para cada coisa. Então, são pequenos passos que vão ajudar, e por incrível que pareça, a gente está falando de organização da casa, que é algo muito simples, que é desafiador conseguir manter, mas que impacta, sim, gigantemente em tudo na vida. Parece que quando você começa a ficar mais organizado, não só na cozinha, mas em tudo, a sua vida começa a ficar mais organizada. Você já não é uma pessoa assim, toda de improviso, digamos assim. O armário começa a ficar mais arrumado. Você começa a criar uma rotina e criar não vou falar um passo a passo,
mas um método que se encaixe do como você funciona. Mas ele só vai funcionar se você começar um dia, né? E pode ser que você demore para conseguir chegar ao ponto que você quer, mas se você não começar, vai continuar bagunçado. Com certeza. Como diz a Mônica aqui, tudo flui com mais facilidade. E isso daí é importantíssimo na vida. E isso que ela usou a metáfora da cozinha, você pode jogar isso em qualquer situação da sua vida. A Letícia vai postar lá, vai colocar depois lá as 3 perguntas, a gente coloca aqui também no final da live, para que você possa fazer isso na sua vida como um todo. Letícia, é esse exercício que você queria propor? Ou você tem alguma outra coisa que você gostaria de propor para ajudar nesse equilíbrio? Não, era isso mesmo, da pessoa ter clareza do que realmente é importante, porque aí entra o que é importante, né? E entra a escala da prioridade. Então, você está perdida. Qual é a primeira situação ou a primeira questão que, se você resolver na sua vida, vai melhorar as outras? Então, vou dar um outro exemplo. A gente aqui em pandemia, mulheres principalmente. Você também, né? O Elson, ele também cuida dos filhos, né? Ele pode falar como pai de casa, né? Então, assim, a refeição do dia é algo muito simples, mas toma tempo. E tem que fazer, senão não vai ficar pronto sozinho, né? E como que você pode otimizar o tempo para essas tarefas que são necessárias e que acabam tomando um pouco de tempo? Qual é o critério que você pode utilizar para melhorar? No meu caso, agora ainda na pandemia, a gente vai, compra, volta e já higieniza tudo, né? Já lava tudo, fica tudo limpinho. Então eu limpo tudo, lavo tudo, já fica tudo limpinho. Coloco tudo em saco plástico, que eu compro de rolo, e deixa tudo bonitinho. Pensa numa mulher, ela já falou isso pra mim antes. Ela já deixa tudo prontinho, as crianças abrem a geladeira, já tá tudo lavadinho, tudo no jeito. Olha só, tá vendo? Já resolveu um problema que para muita gente é sério. De questão de higiene, das coisas sem lavar, da criança pegar e comer sem lavar. O passo que ela já fez já solucionou várias situações. E aí, como que você pode agilizar o trabalho? Por exemplo, se é uma família que gosta bastante de salada, você vai higienizar a verdura, ou você troca a embalagem e deixa para lavar na hora. Você pode pegar um tempo livre, ou então disponibilizar desse tempo para higienizar todas as verduras e deixar num pote já reservado só para temperar. Uma coisa a menos que você vai ter que fazer na hora da refeição. A carne você comprou, já deixa picado no que você vai fazer, já deixa uma lista do que você pode fazer de mistura e preparado, né? Pré-cortado já para ficar. Para quem não sabe, esse negócio de mistura é coisa de paulista, viu? Mistura é a carne lá, as coisas que você vai fazer na hora do almoço ou da janta, né? Mas em outros lugares aí dá outros nomes. Então, para você fazer. Como que mistura fala? é essa? Como que fala? Como que fala? O cardápio, o cardápio. Para você escolher o cardápio, né? Então, o feijãozinho, você faz o feijão, já coloca nos potinhos, né? E já deixa separado. Então, um dia antes, eu já assim, né? Bom, amanhã vai ter o quê? Tem isso, isso, isso. Eu acordo de manhã, se tiver que cortar alguma coisa, já deixo cortado. No intervalo da aula, já estou fazendo. Então, assim, são situações que tomam muito tempo, mas que se você criar um meio, você consegue otimizar o tempo e fazer sem tomar muito tempo do dia a dia, principalmente para quem está em home office, né? E vale uma ajudinha do marido também, né? Que seja com as crianças, para ficar com as crianças enquanto você adianta lavar a alface, ou picar a carne, ou vice-versa, né? Ele ajuda com os preparativos, porque a gente entende que quando as crianças são pequenas, requer uma atenção maior, né?
E aí, com as crianças pequenas, tem a questão do tempo, né? De dar a atenção necessária para a criança, né? Não só no dia a dia, que é nas refeições que você precisa auxiliar, também dar comidinha na boca, fazer a papinha. E nesse isolamento social, se você não interagir com a criança entra em parafuso, né? Então, nesse momento, aí entra. Qual é a sua prioridade, né? Escolher um tempinho que seja 5, 10 minutos para ficar com seu filho e dar 100% da sua atenção para ele. Não ficar do lado dele assistindo algo, com ele assistindo alguma coisa e você mexendo no celular. Porque a criança percebe. E às vezes eu fiz muitas vezes isso, assim, de brincar de esconde-esconde. Gente, como eles gostam de brincar de esconde-esconde. Adoro, adoro. Aliás, eles gostam de brincar de tudo, né? A De gente tudo. que corra atrás. E aí, se você fala assim, tá bom, eu vou brincar, mas só 2 vezes ou só 3 vezes. Não, não precisa nem usar o só. Eu vou brincar. Pode ser 3 vezes ou pode ser 2 vezes? Tá, então vai, 2 vezes. Gente, eles ficam num estado de excitação, assim, de tão contentes, porque exato, eles ficam muito contentes, porque é 100% da atenção que você está dando para ele naquele momento. E é algo que pra gente, assim, né? Ai, vou brincar de esconde-esconde, assim, esse tamanho todo, mas eles gostam tanto, é tão diferente. Ou montar um quebra-cabeça, que é você estar ali também 100%, faz total diferença. E, aliás, eu estendo isso, viu? Esse 100% aí de dedicação, você deve pensar, você tá na sua casa aí que você tem filhos, você tem o seu cônjuge, a sua cônjuge, você tem que pensar nessa situação, 100%. Os momentos do dia da prioridade, que você vai ser 100% você, consigo, 100% com seus filhos e 100% com o seu cônjuge, com a sua cônjuge. Não adianta você chegar lá 20, 30, 50% só para a pessoa. Você está diante da pessoa, mas você está ligado em outra situação, você está olhando para celular. Isso serve para todas as pessoas que se relacionam consigo. Todas. Isso é um elemento fundamental para o equilíbrio, né, Letícia? Eu acredito que é essencial, né? Não tem como. Porque é uma pessoa só, né, atendendo a necessidade de várias pessoas. Não só eu, mulher, mas você também, como pai. E para que não pese para você, é necessário você conseguir distribuir essa atenção de forma equilibrada. E o equilibrado, para mim, é dessa forma. Você conseguir um tempo para você. Eu tô aqui com vocês agora na live, eu tô 100% com vocês. Eles estão lá dentro, nem sei o que estão fazendo. Mas eu estou 100% aqui. Agora eu sou a Letícia, terapeuta. E isso é liberdade. Isso é liberdade, gente. Total. E é muito bom, porque quando você não consegue fazer isso, a gente começa a vestir uma capa, né? E uma máscara, na verdade. Você coloca uma máscara porque você quer dar conta de tudo, faz tudo meia boca e fica pesado. Muito pesado. E sinto lhes informar, você vai errar. Você vai falhar. Mas sabe de uma coisa? Tá tudo bem. Você é humana. Você é humano. Sim. É isso mesmo. Ô, Letícia, essa conversa aqui ela ia se estender bastante, viu? Olha, eu gostei muito, muito mesmo de receber você. Foi um papo, tá sendo um papo muito gostoso. Agora você vai voltar outras vezes. A gente vai ver mais lives suas também, não vai? Fala a verdade aí. Vai Você sim, gostou? vai sim. Gostei. A Letícia é uma peça rara. Ela é especialista em trabalhar crenças, em trabalhar essas situações. Então, se você tem alguma dúvida aí, ó, aperta aí, aqui, ó. Se você clicar aqui em cima no celular, tem uma setinha para baixo, você vai achar aí o perfil do Movimento Sobreviver e o perfil dela. Já começa a seguir a Letícia. Manda suas perguntas para ela lá, que eu sei que ela vai responder, ela vai dedicar um tempinho para isso. Manda para nós aqui no Movimento também. Espalha essa live para mais pessoas e já anota aí.
Todas as quartas, às 20 horas, no mês de março e no mês de abril, nós vamos fazer lives. Hoje foi a Letícia, semana que vem, se eu não me engano, é a Claudinha. Ou é a Claudinha. Rosane? A Claudinha. A Claudinha, Isso aí. a Claudinha. E no domingo, nós temos as sessões abertas. Se você está com alguma questão que merece ser trabalhada, que você sente que está pesando, os domingos, às 19h30, acontecem as sessões abertas da Rita Takara, que é a nossa mentora. E, junto com a Rita, está atendendo o mentorado, o terapeuta, que vai fazer a live na quarta-feira. Domingo passado foi a Lê, né, Letícia? No próximo domingo vai ser a Claudinha e a Rita, e assim sucessivamente. Então, sinta-se à vontade para conversar com a gente. Manda mensagem, manda pergunta. Para nós é um prazer responder. Letícia, muito feliz em receber você. Foi muito bacana. Você quer falar mais alguma coisa, deixar uma mensagem para esse povo bonito que está aqui? Gente, olha, o que eu posso dizer é que para você ter o equilíbrio, você precisa nada mais, nada menos que estar de bem com você. Estando bem, você consigo mesma, é tudo muito mais fluido. Tudo funciona melhor. Como diz o pessoal, anota o código aí, gente. Anota o código. Anota o código. Qual que é o princípio básico para você estar em equilíbrio? Olha para o espelho, meu. É com você. Você tem que estar bem consigo. Esse é o código. Essa é a mensagem. E pode ter certeza que quando você estiver bem consigo, as coisas mudam ao seu redor, viu? Eu falo de carteirinha e a Letícia também. Com certeza. Nada mais importante do que como você se sente. Né? Então, olhar para você, dar valor para você, é algo que é essencial para você manter uma vida equilibrada, não só a sua, mas de toda a família. Muito bem. Falou tudo. Letícia, gratidão. Foi um prazer estar aqui. E a gente está à disposição de vocês, sempre que precisarem. Um grande beijo para você. Um grande beijo para todos. Precisando trabalhar crenças, pode entrar lá no perfil, pode chamar. Trabalhar crenças, assim, é algo que, assim, não vou falar que eu sou apaixonada por crenças. Ela gosta de mexer nesses negócios que você tem na sua cabeça, que tá grudadinho aí, que você acha que é aquilo, pronto, acabou. Isso se chama crença. A Letícia, ela é boa para poder dar uma liberada nisso aí, viu, gente? Pode chamar que você vai sair daí, ó, limpinha. É só fazer uma reprogramaçãozinha básica que tudo muda. Ó, gente, vocês pensam que não, mas é possível sim reprogramar. Isso se chama programação neurolinguística. É possível sim. Essas certas coisas que você acredita aí que não mudam, elas mudam sim, porque elas estão incutidas na sua cabeça e é possível sim você destravar isso daí e fazer diferente. Mas você tem que querer. Não é milagre, não. Não é passe de mágica, não. Bom, é isso. Obrigadão. Um beijo, até a próxima.